Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 29, hoje 46 versículos aqui, falando sobre consagração e as cerimônias, tá? Realmente ali do sumo sacerdote Arão e de seus filhos, né? No capítulo passado nós falamos um pouquinho das vestes, né? Mas agora aqui a gente vai falar da realmente consagração deles aqui. E isso aqui não é só para eles não, tá? Isso aqui é para mim e para você nos dias atuais. Aí você fala assim, mas como assim? Não tô entendendo nada. Calma que eu vou chegar lá. Fica comigo até o final que você vai entender, tá bom? De novo, não é um texto fácil, você vai ter que buscar informação extra aí, né? Se você é mais curioso na parte histórica aí, né? Se você tem esse lado historiador, vai atrás aí, tá bom? Mas o que eu quero falar com você aqui é para aplicar, para realmente você pensar um pouquinho aí, poxa vida, será que eu estou cultuando ao Senhor diariamente com o meu coração, com a minha mente? Será que eu estou buscando essa santidade? Será que eu estou me purificando? Então assim, eu vou tentar resumir para você, mas para fazer você pensar. Esse capítulo aqui, por mais difícil que ele seja, eu gostei muito de ler, né? Eu já marquei no meu caderninho aqui algumas coisas e a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então fica comigo até o final aqui, tá? Bom, a primeira coisa, primeiro ponto, né? É o versículo 1. Olha o que tá falando assim, ó, na minha versão. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio, né? Então isso aqui é Deus falando, né? Então olha só, falando que todos ali, né, Arão e os seus filhos, precisariam passar por uma purificação, uma santificação através de alguns rituais, né? E aí começa, né, muitos e muitos detalhes aqui, né, sobre os animais, sobre novilho, sobre carneiro, né, sobre o próprio sangue. Então tem muita coisa aqui, tá? Resumindo para você, né, eles iriam separar o novilho para os pecados dos sacerdotes, né? Então iriam sacrificar esse novilho para realmente expiar esse pecado do sacerdote. Um carneiro para o holocausto, lembra que o holocausto é aquele sacrifício total, entregue, queimado ao Senhor, né? E depois um carneiro para a comunhão, representando uma aliança com Deus, onde eles até comeriam partes ali do carneiro para realmente representar essa comunhão com o Senhor, como se Deus estivesse também se alimentando com eles ali, né? De uma forma simbólica. Então, tudo isso daqui foi realmente para os sacerdotes, né? E o próprio Arão, eles se santificarem, purificarem. O que a gente aprende com isso, né? Que o próprio Senhor Jesus, ele é o único 100% santo. Então ele veio ao mundo sem pecado, ele viveu sem pecado e ele morreu com os nossos pecados. Então ele não tinha pecado em si, né? Ele levou, ele pagou o preço que era pra gente ter pago, né? Então você precisa entender isso. E agora esses sacerdotes aqui, eles que iam ter a relação com Deus, eles iriam servir o Senhor, eles tinham que buscar essa santidade. Ah, Caio, mas isso foi naquela época e ponto final, agora acabou, né? Não tem o que mais falar. Calma aí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha só o que está escrito, ó. Pedro escreve assim: mas vocês são a geração eleita. Olha só, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido e o sacerdócio real. Então, lembra que naquela época, né, eles foram selecionados, né, pelo próprio Senhor para serem os sacerdotes e o sumo sacerdote daquela época. Mas a partir do momento que Cristo veio, morreu no meu lugar, no seu lugar, agora esse papel é meu e seu. Nós somos sacerdócio real. O véu que separava, né, foi rasgado, né, com a morte do Senhor por mim e por você. Ele levou todos os nossos erros e pecados, não para a gente ficar numa boa, né, na praia. Não. Ele falou agora para a gente servi-lo, buscá-lo, adorá-lo, né, exaltá-lo, viver o seu evangelho, passar o seu evangelho e fazer o melhor, né? Isso aqui que Pedro está dizendo é maravilhoso, é muito importante, e você precisa entender isso, né? Êxodo capítulo 29 foi escrito, né, para eles naquela época por conta do que Deus estipulou. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então tinha que ter sacrifício de carneiro, de novilho, tinha que ter feito isso, aquilo, mas agora não. O sacrifício total Jesus já pagou. Não precisamos mais sacrificar novilho, carneiro, nada. Nós precisamos seguir ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, dobrar os nossos joelhos. Isso é um culto racional e diário. E se você for ler nesse capítulo, você vai vendo que isso aqui vai ser dia e noite. Eles vão oferecer ali o carneiro dia e noite.
sacerdote, né? Ou seja, é o primeiro culto formalizado para eles ali. Então, isso para mim e para você fica muito claro que o nosso culto ele tem que ser diário e racional, tá bom? E o próximo ponto aqui, que é muito interessante, se você ler a partir do versículo 20, olha só, vai falar a questão ali, né? Depois do sacrifício do animal, eles tinham que pegar o sangue, e olha só o que está falando ali, né? Você vai degolar o carneiro, tomarás o seu sangue, e olha só, sobre a ponta da orelha. Opa, ponta aqui. Então, tem versão que fala que é aqui, que é aqui. A maioria tá falando que é aqui em cima, tá? Sobre a orelha direita dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar da mão direita, e também o dedão lá do pé da mão do pé direito, né? Vai ter que passar. Aí você vai falar assim, mas pra quê? Por quê? Primeiro ponto é Deus falando, não é eu. Deus colocou aqui, né? Mas é óbvio que isso aqui tem um significado, uma simbologia muito clara, né? Então seria primeiro o ouvido, depois a mão e depois o pé, né? Para que passar esse sangue na pontinha, no dedão e no dedão do pé, né? Porque primeiro o ouvido ele tem a ver com o que nós ouvimos realmente, né? O que entra aqui dos nossos ouvidos, né? E o que está falando aqui é para que realmente a palavra de Deus, a resposta do Senhor, a orientação de Deus entre e o sacerdote aplique. Ou seja, eu e você precisamos ouvir essa palavra aqui diariamente, não é um dia sim, um dia não, dá todo domingo, não, é todo dia. Nós precisamos ouvir essa palavra, ouvir com muita atenção. E aí é ela que vai entrar e vai fazer a gente tomar alguma ação. Ou seja, com as nossas mãos, né? Então, esse sangue no polegar aqui representa a nossa ação. O que nós vamos fazer? Ouvimos a palavra de Deus e agora precisamos fazer mãos à obra. A fé sem obras é morta, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Se eu sou salvo e eu creio que eu sou salvo, eu preciso aplicar aqui na sociedade, na minha família, na minha vida, as coisas que eu tenho escutado de Deus para passar para as pessoas as bênçãos de Deus, a maravilha de Deus e para que Deus seja conhecido. Ponto final, né? Eu preciso aplicar, não posso ficar segurando para mim não. Ouvir e guardar aqui. Não, eu tenho que ouvir e guardar e espalhar, falar, fazer, usar minhas mãos aí, né? E o dedão do pé significa, né, o caminho que você está seguindo. Então, ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, você aplica, você está fazendo isso porque você tem uma direção, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, você vai andando no caminho que o Senhor te guia, né? Deus fala em Salmos 32:8, né? Eu te instruirei e te guiarei no caminho que deve seguir. Então, ou seja, isso aqui significa, de uma forma simbólica, ouvir a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e seguir a própria palavra do Senhor, tá bom? Isso aqui é muito forte, pessoal. Espero que você consiga entender isso aqui, tá? Isso aqui me alegra de uma forma impressionante, tá bom? Bom, então, só para finalizar aqui, que nós temos 2 minutinhos, né? Que tudo isso representa o culto racional, ou seja, né? Aquilo que a gente ouve, que a gente pensa, que a gente processa, que a gente faz. E isso tem que ser diário, né? Não é um dia na semana, não é um horário específico. Não, pessoal, a gente está, às vezes, né? A gente acorda em um horário, de repente acorda atrasado no outro, né? A gente tem que falar com Deus, a gente vai almoçar, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. O dia, ele passa assim, ó, voando, mas nesse dia voando, Deus tem que estar presente. E para você buscá-lo, você tem que colocar esforço aí, né? Você tem que realmente, poxa vida, meu Deus está comigo, meu Deus está dentro do meu carro, está dentro do meu trabalho, da minha família, eu preciso adorá-lo, eu preciso pôr um louvor, eu preciso ler a sua palavra, vou descansar um pouquinho agora aqui, deixa eu pegar essa palavra, eu vou fazer isso, mãos à obra. A fé sem obras é morta, então a gente não pode deixar essa nossa fé morrer. Nós temos que pegar essa palavra, escutá-la, aplicá-la e espalhá-la. Isso aqui é fundamental, tá bom, pessoal? Então é isso que você precisa entender. E mais uma vez, Deus fez tudo isso daqui, vou até ler para você aqui, né? Os 3 últimos versículos aqui do 29, olha só, né? E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Pessoal, tudo é para Ele, por Ele, para a glória dEle. Deus te criou, te formou para glorificá-lo. Então você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus é bom, maravilhoso, justo, perfeito. Ele te ama, Ele sabe quem você é. Ele te criou, Ele te conhece antes de você nascer. Ele te formou. Deus é maravilhoso e perfeito, pessoal. Não tem como você ler, ver, buscar isso e não querer adorar esse Deus maravilhoso. Entenda isso. Deus é por nós
quem será contra nós? Então a nossa missão é buscá-lo de todo o coração, para ele habitar realmente na nossa vida, no nosso dia a dia aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.